Bom dia. Hoje o tema é um direito celestial. No último vídeo eu falei sobre a condição humana de acordo à Bíblia, mortos em pecados e cativos do poder do mal. Mas à medida que a consciência ela vai sendo despertada por permitir a ação do Espírito Santo, essa venda dos olhos ela é retirada e a pessoa passa a enxergar a real situação perante Deus. Começa a ansiar pelo perdão divino, quer ter pureza, quer se libertar das cadeias do mal e deseja viver em harmonia com Deus. A necessidade de paz, ela só é suprida pelo perdão divino e também pelo amor de Deus no coração de todo aquele que se entrega verdadeiramente a Jesus. Essa paz, ela não pode ser comprada com dinheiro, nem conseguida por inteligência ou sabedoria, mas nosso Deus, Ele oferece a cada ser humano como um precioso dom, sem dinheiro e sem preço, como está escrito em Isaías 55, verso 1. O que fazer para receber? Basta estender a mão e apanhar a paz. Simples assim. Acredite nas promessas do Salvador. Ele diz em Isaías capítulo 1, verso 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se confessou seu pecado a Deus e de coração renunciou esses caminhos maus e se entregou a Cristo, então peça que Ele lave dos seus pecados e te dê um novo coração. Após orar com sinceridade, então creia que Ele fará o que prometeu. Ele diz em Ezequiel 36, verso 26, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Jesus ensinou que se pedirmos algo, devemos crer que já recebemos, para que a promessa se cumpra. Jesus curava as pessoas quando elas tinham fé, e os milagres de Cristo foram escritos para que creiamos nele e na sua palavra, a Bíblia. E crendo nele, teremos vida, como está escrito em João 20, verso 31. Devemos agir sobre a palavra de Cristo e assim receber a bênção. A história do paralítico no tanque de Betesda, que por 38 anos estava nessa condição, nos ensina uma grande lição. Jesus, ele disse apenas: levante-se, tome a tua cama e vá para a tua casa. Está em Mateus 9, verso 6. E o que aconteceu em seguida? Ele não duvidou, mas ele creu na palavra e obedeceu. Então Deus deu a ele forças e ele se levantou. Assim é também para nós, para nos limparmos do pecado. Ele nos dá um novo coração. Precisamos nos confessar a Deus e se entregar a Ele e então acreditar que Ele vai fazer de nós uma nova criatura. Crer nas promessas. Devemos crer que estamos curados e purificados. Então, assim como o paralítico, assim também acontecerá conosco. Quando ele acreditou, ele ficou curado. Se crermos, nós também seremos curados das nossas chagas do pecado e teremos um novo coração, uma vida nova. Jesus afirmou: tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Mas essa promessa, ela tem uma condição. E a condição é que devemos pedir segundo a vontade de Deus. Mas é vontade de Deus nos purificar do pecado e nos tornar filhos do Altíssimo, nos habilitar para uma vida santa. Essa citação da página 51 do livro Caminho a Cristo diz assim: mas é vontade de Deus purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que as havemos de receber e agradecer a Deus de havê-las recebido. É nosso privilégio ir a Jesus e sermos purificados e apresentar-nos perante a lei sem pejo e sem remorso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gera no ser uma nova criatura. Passa a ser uma criança nascida na família de Deus, amada como é amado o Senhor Jesus Cristo.
Então, é importante saber que não pertencemos mais a nós mesmos, e sim a Deus, porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, o sangue de Jesus, como está em 1 Pedro 1, versos 18 e 19. E depois de ter se entregado a Jesus, não devemos voltar atrás, não mais fazer a nossa vontade, mas a de Deus. A cada dia devemos dizer a nós mesmos: pertenço a Cristo, a Ele me entreguei. E devemos fazer essa oração: Senhor, para hoje me batiza com o Espírito Santo, me guarde do mal. Então precisamos viver nele. Essa é a vida do verdadeiro cristão, que está no caminho para a eternidade. Em Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, como está em Romanos 8, verso 1. Alguns pensam que primeiro precisam demonstrar ao Senhor que estão reformados antes de pedir a bênção a Deus. Mas não é assim. Pode pedir agora, imediatamente. O que cada um de nós precisa é da graça do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Sem ele não podemos resistir o mal, sabe? E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos dele e constantemente. Você se lembra dos discípulos? Eles, quando andavam com Jesus aqui na terra, eles eram cheios de erro, de falhas, eram briguentos, disputavam para ver quem seria o primeiro no reino de Deus. Mas depois da busca pelo Espírito Santo, uma busca intensa, eles se tornaram novas criaturas, cheios de poder, atraindo multidões para Jesus. Hoje o Senhor Jesus convida cada pessoa que vá a Ele. Como está? Com suas fraquezas, erros, pecados, que contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito em João capítulo 1, verso 29. E que o amor dele nos leve ao verdadeiro arrependimento e possamos cair aos pés de Jesus. Ele vai estender seus braços de amor e curar todas as feridas e purificar de toda impureza. Não importa se quem vai a Cristo é a pessoa mais ímpia, mais pecadora do mundo. Há salvação para todo o que crê. É amado por Deus como se não existisse outro filho ou outra filha aqui na terra. Veja a mensagem de Deus para mim e para você. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. Ele também diz em Isaías 44, 22, assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. E em Ezequiel capítulo 18, verso 32, ele diz: não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. A palavra de ordem, então, é: não dê ouvido ao inimigo de Deus. Esse inimigo fala em nossa mente, dizendo: o seu caso não tem esperança. Diga para esse inimigo que Jesus veio salvar pecadores, morreu para que pudéssemos viver. Veja a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versos 11 a 24. Essa parábola contada por Jesus tem como objetivo mostrar o anseio do Pai Celestial por seus filhos terrestres. Mas o amor de um Pai eterno e compassivo aqui na terra ainda não pode exprimir o amor do Pai Celestial. Em Jeremias 31, verso 3 diz: com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Em Isaías 49, 15 diz: pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que mensagem maravilhosa para mim e para você. Quando tiver dúvidas, olhe para cima e medite nas palavras sagradas, nas promessas de Deus. Peça a Ele para te ajudar a crer. O Senhor se inclina com amor para ti. Ele quer restaurar cada um de nós para sermos como Ele no caráter.
e termos aquela alegria celestial que já pode começar aqui na terra, pela presença dele em nós. Esse é o meu desejo para mim e para você hoje. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.